Boa tarde, pessoal. Boa tarde ao pessoal também que nos acompanha pelo YouTube. Como a Carol disse, esse evento ele está sendo transmitido aqui dentro do Campo São Paulo para vários locais, né? A exemplo daqui numa sala, no nosso outro auditório. De manhã, nós tivemos um grande número de inscritos que precisou, inclusive, esse saguão. A gente teve que montar, correndo aí o saguão, graças ao pessoal da nosso apoio aí para poder fazer. Eu fico muito contente de estar aqui nesse segundo ano deste grande evento, do calendário afirmativo. A professora Carol faz parte da comissão organizadora aqui junto, já carregando o piano, né? No bom sentido. Esse grande assunto, esse tema, quando eu falo carregar piano, realmente no sentido de organizar e trazer isso para vocês. Esse evento cresceu muito, eu fico contente, acho que é quase certeza, né, Carmen? Campo São Paulo é o que puxou esse calendário afirmativo dentro do Instituto Federal de São Paulo para o NEABI. Então, hoje nós estamos aí nesse assunto, bem avançado e com várias ações. Ano passado a gente usou uma estratégia, a comissão usou uma estratégia de abordar esse assunto, e esse ano a gente está nesse formato. Esse formato, em particular, é muito interessante, porque nós temos a escola inteira envolvida neste evento. Não estão todos aqui, como eu disse, por isso que a gente precisou ter vários outros locais, mas junto com todos os coordenadores e professores também. Aí cada docente usou uma estratégia com cada um de vocês, alunos aqui, na questão de presença, pelo fato de estar aqui junto conosco, aí, brilhantando esses momentos aí das palestras. Esse daqui é o momento do início da tarde, que eu estou aqui oficialmente apresentando para vocês, mas já é o terceiro ciclo de palestras que a gente tem ao longo do dia e vai até a noite. Então, se quiserem continuar participando em outras, não há problema. A professora Carol falou da questão de certificados e presenças, é um QR Code, e a lista de presença, a gente prefere o QR Code, porque evita erros e é mais rápido, mas no último caso, se não tiver, vai ter a lista de presença manual também, para ser tratado todas essas questões de presenças e tudo. Agradeço imensamente, nesse momento aqui, a palestrantes que estão aqui na parte da tarde. Daqui a pouco a Carol faz a apresentação oficial dela, e vamos estar aqui junto aí assistindo. Para a comissão e para o NEABI, eu peço desculpas um pouco na parte da manhã, que em paralelo a tudo isso aqui, a gente ainda tem 3 organizações de reconhecimento de cursos ao longo do campus e outras demandas aí que fazem com que a gente tenha que dar umas saídas de vez em quando e tratar dessas outras demandas para a escola. Mas eu estarei aqui com vocês para que a gente possa conduzir esse evento. Então, até para que eu não fique segurando muito, né? Carol, devolvo para você já. Obrigado, gente. Qualquer coisa, então, professor Xiga, diretor do campus. Obrigada, professor. Agora a Rocio vai dizer algumas palavras para a gente, como representante do NEABI, nesse nosso evento em que a gente faz parceria com esse núcleo aqui no Instituto Federal. Boa tarde, Obrigada. gente. Meu nome é Rocio Quispe Yurra, sou boliviana, indígena aimara, e sou membro do NEABI, que é o Núcleo de Estudo de Afro-Brasileiros e Indígenas, aqui no Instituto Federal. Esse núcleo ele visa o estudo, a pesquisa de documentos e leis que falem sobre a temática de étnico-raciais, né? E nesse momento a gente está numa das nossas atividades também, né? E é o momento de vocês perceberem que esse núcleo é importante e que vocês também podem fazer parte desse núcleo como alunos, talvez quem sabe no futuro como professores aqui, né? Dentro disso, dentro das pesquisas, dos estudos que a gente traz, eu vou ressaltar um hoje, porque eu sei que é pouco falado, que é, né, na realidade, a inclusão ou a reconstrução da identidade do indígena aimara, que seria o indígena boliviano. Então, dentro dessas coisas, a gente fica pensando assim, em que momento as leis elas excluem as pessoas também? Em que momento a burocracia exclui o imigrante, ou negro, ou indígena de outro país? E talvez em algum momento vocês passem pelas salas e vejam, se reconheçam, né? E ao mesmo tempo se sintam de alguma forma excluídos, ou por algum momento, uma situação ruim
que vocês se sintam discriminados, que vocês se sintam, de alguma forma, não pertencentes a esta instituição. E é nesse momento que vocês têm que, talvez, se perguntar e se encontrar no NEABI, se fortalecer no NEABI. E é isso que eu faço dentro do Instituto Federal. Quando eu descobri o NEABI, eu descobri que eu não estava sozinha nessa luta. Então, é isso, gente, tá? É um espaço de acolhimento também, esse calendário. E que tenham um bonito dia e que seja produtivo, e que esse ensinamento seja enriquecedor para vocês e para a família de vocês, tá? Muito obrigada, Rocio, pelas palavras. E agora eu vou convidar a professora Ivana para fazer a apresentação da nossa palestrante. A professora Ivana também é membro da nossa comissão. Ivana, por favor, apresente a nossa palestrante para a gente dar início. Olá, pessoal. Eu vou apresentar a minha amiga Patrícia. Vem cá, Patrícia. Ó, eu tenho que ler, né, porque é muita formalidade. Peraí. Primeiro, obrigada, Patrícia, né? Ela se dispôs gentilmente a vir dar essa palestra para vocês. E a Patrícia, ela é professora, doutora e mestre em estudos linguísticos e literários em inglês pela USP. Ela é especialista em psicopedagogia clínica institucional pela PUC e também especialista em psicopedagogia e psicodrama pela Escola Brasil-Argentina em Buenos Aires. Ela é graduada em tradução e interpretação e também tem licenciatura em letras. A pesquisa da Patrícia busca analisar os efeitos de sentido sobre o sujeito-aluno no contexto das últimas décadas do século XIX, considerando o período pré- e pós-abolição na província de São Paulo. E ela analisa aí como esses efeitos se relacionam com a discursividade que se manifesta a partir da ideologia colonizante e escravagista em seu aspecto fundador da formação social do nosso país. Né? A Patrícia trabalha como professora de inglês e ela teve também a felicidade de ter o seu livro publicado, a tese dela foi publicada no livro que está sendo mostrado ali. Então, pessoal, agradeço vocês pela presença e passo a palavra à Patrícia. E ela teve também a felicidade de ter o seu livro. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecê-los, agradecer a Ivana, ao diretor Xiga, Carol e todos que estão envolvidos nesse projeto, que eu acho que é muito, muito, muito lindo, na verdade. E eu vou tentar, da melhor forma possível, passar para vocês esse processo de aprendizagem, que foi um processo, diria, doloroso, porque, na verdade, é um processo que me afeta, porque toca a minha família também. E, ao mesmo tempo, me toca como uma pessoa, um sujeito, eu diria, um sujeito que adora estudar. Sempre eu tive paixão pela minha escola, que era pública, sempre tive paixão por aprender novas coisas. A minha mãe é professora aposentada, ela deu aula para surdos a vida inteira. Então, a minha vida, desde a infância, foi pautada dentro de escolas. Então, eu defendo muito, como fala o Mário Benedetti, que é um poeta uruguaio, eu defendo a educação como uma trincheira e como um direito que nós temos. E eu acho que esse lugar aqui é um presente para nós. Então, acho que vocês deveriam, de certa forma, de todas as formas, diria, vocês deveriam defender a educação como uma trincheira que deve ser protegida com sangue, diria, sangue de, não sangue, mas com alegria, com entusiasmo, com críticas, com questionamento. Então, assim eu começo a minha fala. Eu espero que não seja muito teórica, porque tem muito teoriqueza, eu diria. Então, se tiver muito difícil ou um pouco confuso, vocês podem levantar
a mão, me perguntar no meio do caminho. Antes que eu comece, eu gostaria que todos vocês, inclusive os apresentadores aqui, né, os professores, eu gostaria que vocês pensassem quais as imagens que vocês têm quando vocês pensam em algumas palavras, que para o meu estudo, teoricamente falando, a gente chama de significante. Então, o significante, quando eu falar significante, vai ser palavra. Só que esse significante, ele se desmembra em vários sentidos. Então, eu gostaria que vocês, muito assim, bem informalmente, eu gostaria que vocês se reunissem, assim, 2, 3, e pensassem no que vem à cabeça, as imagens que vocês têm quando vocês pensam em algumas palavrinhas, alguns significantes. Escola é um deles. Quais as imagens que vocês têm? Escola, aluno, professor, se vocês quiserem, e aprendizagem ou aprender. Então, vocês podem passar um tempinho só pensando nisso, quais as imagens que vêm. As imagens, o que vem primeiro? Tá bom? Bem rapidamente. E aprendizagem ou aprender. Então, vocês podem passar um tempinho só pensando nisso, quais as imagens que vêm. As imagens, o que vem primeiro? Tá bom? Bem rapidamente. Então, de novo, é escola, aluno, aprendizagem e professor. Um deles, tá bom? Então, de novo, é escola, aluno, aprendizagem e professor. Um deles, tá bom? Então, de novo, é escola. Aqui tá bom, né? Pode começar. E aprendizagem, professor. Pronto? Vocês já estão prontos? Mais ou menos? Tá. Vocês já estão prontos? Mais ou menos? Tá. Já estão prontos? Pode? Podemos, então? Então, quem quer começar? É uma coisa muito informal, gente. O que veio à cabeça? O que veio às lembranças quando vocês pensaram em escola? A Ivana vai para vocês falarem. Então, quem quer começar? É uma coisa muito informal, gente. O que veio à cabeça? O que veio às lembranças quando vocês pensaram em o prédio, a sala de aula? A Ivana vai para vocês falarem. E a lembrança... Qual o seu nome? É Amanda. E a lembrança foi boa, Amanda? Foi boa. Eu gostava bastante. Ótimo. Quem mais? Quem mais? Prédio, a sala de aula. Bom, falamos nós três. Cada uma pensou numa É coisa. Amanda. Conhecimento, Foi boa. Eu gostava bastante. autoentendimento Quem e mais? eu pensei em amizade. Ótimo. Podem, por favor. Quanto mais significantes, melhor para a gente. Acho que lá no fundo, Ivana. Qual o seu nome, desculpa? Andresa, prazer. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Eduardo, Eduardo, pode falar. eu penso na escola mais como algo abstrato, não só um local que você vai aprender, mas a escola da vida, por exemplo. Sim, Às vezes você está na internet, a todo momento você está aprendendo. Sim. Então eu penso na escola como isso. ótimo. Eu penso na Do Vale aqui. mais O como Ivano, algo acho que abstrato, ele é à não só um esquerda. local que você vai aprender, mas
a escola da vida, por exemplo. Às vezes você está na internet, a todo momento você está aprendendo. Então, Olá, tudo bem? Para mim foi difícil pensar nessas palavras, porque eu acho que eu vejo que hoje em dia, eu acho que como o Eduardo falou, existe o lado abstrato e existe o lado concreto. Então eu pensei no lado concreto da escola como uma estrutura que ela pode ser aprisionante ou não, ou ela pode ser libertadora, depende de como você, da sua experiência com a escola. E tem o lado subjetivo que eu acho que é de construir memórias, de ser um local, uma ferramenta, um caminho de conhecimento que vai te levar ao conhecimento. E eu acho que todas as palavras que você pediu para a gente pensar, eu acho que tem um lado e outro, né? Eu acho que tem um professor por vocação, que é aquela pessoa que vai compartilhar conhecimento, e que é algo muito nobre fazer isso. E existe o professor que quer pagar boleto, que está ali na estrutura da escola como empresa, que profissionaliza as pessoas para virarem robozinhos nas empresas. E ele quer pagar o boleto dele, ele quer ir para a instituição. É bom que ele esteja ali, porque garante que, principalmente falando de cursinhos, por exemplo, que ano que vem aquele aluno volte para o cursinho de novo. E tem um professor que dá aula com fogo no olho, que forma não só alunos e profissionais, mas forma seres humanos melhores. Então, eu acho que tudo tem um lado bom e ruim, um lado subjetivo e objetivo. E a escola é um deles. Acho que eu falei demais. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então é interessante pensar o que a gente teve até agora, porque de certa forma esses sentidos eles se encontram, não se encontram? Todas as contribuições aqui de certa forma ecoaram com o que a gente sabe sobre escola, não é? Então esses sentidos, por exemplo, sobre escola, ou mesmo sobre educação, ele mencionou um significante interessante como empresa. Para muitos, a escola é uma empresa. Para um dono de escola, a escola é uma empresa, né? Então, tem várias questões que elas atravessam a educação. E esses sentidos, eles são reverberados, eles são, algumas vezes, consolidados a partir de uma ideologia, a partir de um contexto histórico. Então, se a gente imaginar, por exemplo, pensando o que a Rocio falou sobre a educação do indígena, a gente aprende história que no início a educação do indígena foi para a obediência. Se você imaginar, por exemplo, os vários imigrantes, por exemplo, japoneses que vieram para cá, eles eram obrigados a falar português e eles tinham que esquecer a língua. Então, tem várias questões da educação que são libertadoras, mas ainda, infelizmente, opressoras. E é nesse espectro que eu fiz essa minha pesquisa pensando por que não há educação para todos? Porque há tanta pessoa que não consegue ler e escrever. Porque meu pai, que sempre pautou a educação dos 3 filhos, e minha mãe, que era professora, ele não conseguiu terminar o ensino médio. Ele tinha um orgulho dos filhos todos formados e ele não conseguiu estudar. Ele repetiu 3 vezes seguidamente a escola primária, 3 anos. Então, aquilo me ficava na minha cabeça. Como pode? Eu comecei a questionar tudo. Por que a dificuldade de aprendizagem? Porque tantos alunos saem da escola e não voltam? Porque tem alunos que não gostam de estudar, eles acham a escola uma chatice. Então, eu comecei a pautar minha pesquisa nesses questionamentos. E a questão é do sentido. Quais os sentidos da educação? Quais os sentidos da escola? E é nesse campo que eu desenvolvo a minha pesquisa, que é a teoria discursiva, a respeito da língua, da história e do sujeito. Como sujeito, todos nós somos atravessados pela ideologia, pela história e somos constituídos de língua. Então, essa tríade nos forma como
sujeitos pensantes, do inconsciente, que acham que têm controle sobre o discurso, mas não têm, que usam palavras de outros pensando que são suas, que reproduzem uma ideologia por meio da língua. Então, essa foi a minha pesquisa, e a gente vai entrar agora nesse caminho. Antes da gente começar, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês que eu achei muito interessante, que é sobre algumas escolas do mundo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção para ver até que ponto a gente ainda está com essas escolas, o que vocês acharam interessante, o que vocês não gostaram. Tá bom? É muito rapidinho. Interessante, que é sobre algumas escolas do mundo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para ver até que ponto a gente ainda está com essas escolas, o que vocês acharam interessante, o que vocês não gostaram. Tá bom? É muito rapidinho. Interessante, que é sobre algumas escolas do mundo. अब जो हमारे पास आया ये तो 204 को O que vocês acharam? Alguns sentidos que vocês pensado, alguma coisa interessante, alguma coisa que incomodou? Pode ir lá, Ivana, acho que é lá no... O que vocês acharam? Alguns sentidos que vocês... Que cada escola, mesmo ao redor de todo mundo, apresenta 3 coisas em comum. O professor, o aluno e um livro. Alguns podem até mesmo não ter mesa, outros em um lugar mais aberto, mas pelo menos apresentar essas 3 coisas em comum.
Isso, Cada desculpa, qual é o escola, seu nome? mesmo ao redor de todo mundo, apresenta Gustavo, três coisas isso em de comum. certa forma, o que O você professor, sentiu com o essas aluno, similaridades, e o livro. apesar de Alguns lugares tão pode até distintos mesmo do ter mundo? mesa, outros em um lugar mais aberto, mas pelo menos apresentar essas três coisas em comum. Olha, que todos têm um mesmo objetivo, mas que alguns com um certo tipo de visão, outros com algum outro certo tipo de visão, outros têm o mesmo objetivo, a educação. Uhum. O ensino, a educação. Ok, obrigada. Todos Mais têm alguém? o mesmo objetivo, mas que alguns Mais alguém que falar? com um certo tipo de visão, outros com algum certo tipo de visão, outros têm o mesmo objetivo, a educação. Eu vi uma questão de privilégios, né? Você vê que os países mais ricos, eles têm um acesso, uma estrutura melhor, né? Estados Unidos, Inglaterra, e os mais pobres, mais vulneráveis, não tanto. E a uniformidade, né, dos alunos. Uniformidade. Você vê nos sentar- Estados Unidos e na Inglaterra que a maioria é branca, pobres, mais Ok. vulneráveis, e por aí vai. Exato. As condições não são iguais para todos os Exato. países. Mais alguém que quer falar alguma coisa que chamou a atenção? A maioria é branca. Não? Quer falar alguma coisa, Luci? Não? Por aí vai. Passa para a Luci, Ivana. As condições não são iguais. A estrutura deles, assim, professor na frente, as cadeiras. Só em um que eu vi que era circular e também no laboratório técnico. Mas de resto é tudo a mesma estrutura. Em diferentes países, em diferentes linguagens, em diferentes culturas e ainda mantém essa estrutura. É interessante, né? Só em um que eu vi. A gente está E era- falando... Pode falar, por favor, A gente qual o seu tava, nome? é Carmen. Carmen. A gente estava prestando atenção nisso, assim, né? Meio aquela que a escola tem, né, como padrão, né? A hierarquia mesmo, né? A separação, a coisa do aluno, professor, né? Sempre o conhecimento, né, assim, mais privilegiado nesse modelo. Né? Exato. Obrigada, Carmen. Então, é isso que eu falei para vocês, dos sentidos, né? Os sentidos, eles vão transitando em vários momentos, mas daí volta para o que estava lá atrás. Uma ideologia, como você falou, da hierarquia, entendeu? E é difícil se desvencilhar disso, é um processo, é uma construção. Então, vamos começar agora, finalmente eu vou começar a falar do que eu pesquisei, para que vocês tenham uma ideia de como foi o trajeto, tá bom? Vocês podem me interromper, eu vou ficar aqui para ficar mais fácil para mim. Então, vamos lá. Ver se vocês conseguem ver aqui a apresentação. Que vocês tenham uma ideia de como foi o trajeto. Vocês conseguem ver? Vocês podem me interromper, eu vou ficar aqui para ficar mais fácil para mim. Então, já vou para o outro slide. Então, vamos lá. Então, como a professora Ivana falou no começo, eu vou explicar para vocês alguns pontos sobre o capítulo 4. É o capítulo 4 dessa tese, que foi um capítulo escrito numa situação assim muito atípica, porque era no meio da pandemia. A gente estava no meio da pandemia, eu tinha feito toda a coleta de documentos nos arquivos públicos, né, de São Paulo e de Santos, que foi uma cidade para onde eu viajei para fazer essa coleta de relatórios, de livros, todos escritos sobre educação, para educação, porque o que se pensava? Tinha que se renovar a educação no país. E o estado de São Paulo, chamado Província de São Paulo, ainda era muito precária, era uma província muito precária que se desenvolvia, era rica por causa das plantações agora de café, não havia, legalmente falando, a escravidão, não tinha mais o tráfico no papel, mas nas coxias ainda havia o tráfico. E as pessoas ainda eram escravizadas. Então, essa população, esse contingente africano, e nascido no Brasil ainda era totalmente excluído, principalmente da educação. E, nesse período, eu comecei a fazer uma reflexão sobre o que era ensinado aqui e o que podia ser ensinado em outros países ou não. E eu cheguei nos Estados Unidos, mais precisamente nos estados sulistas,
Porque tem o rio Mississippi, que corta os estados do norte e do sul, e esses estados do sul, eles eram não apenas escravagistas, mas eles eram totalmente avessos a qualquer lei que privilegiasse o mínimo que fosse esse contingente escravizado. Então eu pensei, daí tem uma ponte possível para a gente verificar o que era feito aqui e o que era feito lá. Então eu desenvolvi uma pesquisa pensando, primeiro, no Luiz Gama, a gente vai chegar nele, e pensando também como esses escravizados dos Estados Unidos, eles conseguiam escrever, mesmo que fosse às escondidas, porque eles não podiam escrever assim, estou escrevendo, estou aprendendo mesmo sozinho, mas eu posso aprender, não. Eles eram ameaçados de morte. Quem os ensinasse também, essas pessoas morriam na frente de todos. Eram linchados, eram mortos a tiros, então era uma vida muito difícil para essas pessoas que queriam aprender o mínimo que fosse. Então vamos começar rapidamente. Deixa eu ver se vai aqui. Então, a questão que norteou esse capítulo foi como os efeitos de sentido sobre esse sujeito aluno de São Paulo e dos estados do sul dos Estados Unidos emergem, considerando a ideologia escravagista e a ideologia abolicionista do século XIX. Então, quais são esses sentidos sobre educação para esses dois povos que moram tão longe, né, um do outro? Mas a gente não pode esquecer que tinha o quê? Tinha a imprensa. Então, de certa forma, tinha uma troca de informações, por mais demorada que fosse, sobre o que estava acontecendo lá e o que estava acontecendo aqui. Politicamente, economicamente falando e ideologicamente. Uma troca de informações. E os objetivos desse capítulo também, eles foram discutir as questões discursivas que emergem do sujeito escravizado do sul dos Estados Unidos no contato com a língua, no caso seria a escrita, porque nós não temos essa língua registrada. Talvez daqui 100, 200 anos as pessoas vão conseguir fazer essa análise do que estamos falando hoje, que está gravado, mas na época não, era o que estava escrito no papel, a tinta. E a aprendizagem da escrita. Então, esse é o mapa de São Paulo, do século XIX. E Santos era uma cidade, culturalmente falando, muito diversa, porque era uma cidade-porto, ainda é, né? Mas na época ela recebia todos os imigrantes. Então, Santos era aquela cidade, portão de entrada das diversidades culturais. Então, todos passavam por Santos. Então, Santos, de certa forma, foi a primeira cidade aqui do estado de São Paulo que abrigou escravizados, onde houve um quilombo, que é o quilombo Jabaquara. Então, a gente vai para Jabaquara, era um quilombo. Então, tinha um quilombo lá. E eles tiveram a abolição da escravatura bem antes que São Paulo, a cidade de São Paulo e as outras cidades do estado de São Paulo, da província, inclusive Campinas. Nós fomos o último estado a aceitar a abolição da escravatura. O último estado. Todos já tinham aceito a abolição, menos nós. Então, para vocês terem uma ideia como demoramos para aceitar essa lei. Então, no próximo, é para explicar para vocês, essa minha pesquisa, ela se desenvolveu coletando documentos do Arquivo Público do Estado de São Paulo, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, e eu indico para vocês, se vocês tiverem um dia uma curiosidade, visitem Santos, visitem o Arquivo Público que é aqui pertinho, em Santana, que é assim, um passeio maravilhoso. Eu quero descobrir como que se faziam casas, aqui tem, né? É arquitetura, então, como que construíam casa no século XIX, como que eram os desenhos, né? Como que eram esses tratados, está tudo lá. E assim, um passeio maravilhoso. Como se faziam casas, aqui tem, deixa eu mostrar aqui, não está vendo? Espera aí.
Então, como eu falei para vocês, a minha pesquisa ela se desenvolveu desses retalhos de artigos de jornal, dos periódicos, da escrita, dos relatórios dos professores, das cartas desses escravizados. Como eu falei para vocês, a minha pesquisa ela se desenvolveu e nesse meio, gente, de artigos, eu descobri 2 livros que foram os que nortearam basicamente a minha pesquisa desse 4º capítulo. Na verdade, foram 4. Se vocês quiserem dar uma folhada, o primeiro é sobre uma pesquisadora norte-americana, afrodescendente. Ela faz uma pesquisa verticalizada sobre muitas das escolas do século XIX, do final da segunda metade, diria, e ela faz uma coleta dessas cartas que muitas vezes eram escondidas, desses cadernos escritos pelos escravizados e pelos filhos de escravizados. E tem também a Word by Word, que é do William, do Christopher, e esse livro ele trata da escrita singular de cada um. Enquanto o primeiro livro trata das escolas e toda a problemática de você conseguir estudar dos riscos, né, políticos, sociais, o segundo livro ele vai a fundo nessa situação de escrita, de aceitar ou não aprender, de se colocar na posição de um sujeito que quer aprender a ler e a escrever para conseguir ter um lugar na sociedade norte-americana. Situação de escrita, de aceitar ou não. E, felizmente, eu diria que foi também uma alegria, eu tive contato com uma professora que é assim, vocês quiserem aprender sobre o Luiz Gama, é um presente, porque ela fez uma pesquisa de fôlego sobre o Luiz Gama. Alguém sabe quem foi o Luiz Gama? Pode falar, por favor? Quem foi Luiz Gama? Eu descobri com a minha pesquisa. Luiz Gama foi um advogado do século XIX. Na verdade, eu não sei muito sobre ele. Eu só sei porque em janeiro do ano passado eu fui no Museu de Arte do Rio de Janeiro e tinha uma exposição sobre cultura afro. E daí tinha várias personalidades negras, e Luiz Gama era um deles, e foi o que mais me chamou a atenção. Como ele se formou advogado, ele teve todos os percalços de uma pessoa negra ex-escravizada, ele também foi ativista pelo direito dos ex-escravizados. Eu acho ele uma das figuras mais importantes do nosso país. Só que, infelizmente, o racismo estrutural faz com que a mídia abafe a história dele, que as escolas abafem a história dele. E por isso o Brasil é um país muito hipócrita, sabe? Tipo, diz que não tem racismo, mas a gente sofre o racismo todos os dias. E a memória do Luiz Gama tem que perseverar entre a população brasileira para que a gente, com o tempo, possa desconstruir esses pensamentos racistas. Obrigada. Qual o seu nome? Luísa, o nome da minha mãe. Exatamente. O que a Luísa falou é muito interessante, porque também é um questionamento, né, Luísa? Por que essas pessoas que foram tão importantes para a sociedade, porque ele era muito importante, ele era muito conhecido, todos recorriam ao conhecimento jurídico de Luiz Gama, porque ele foi um autodidata. Ele foi vendido aos 10 anos, porque ele era liberto, mas o pai era português. A mãe participou da Revolta dos Malés, também um evento histórico que também foi abafado, e ela teve que fugir. E ele foi vendido, porque o pai bebia muito e estava endividado, ele foi vendido às escondidas e ele chegou em São Paulo. Ele foi vendido, ele caminhou com os traficantes, né, de escravizados até Santos. De Santos ele foi para São Paulo e dele morou numa pensão com o seu senhor, né? E por sorte ele encontrou um rapaz que era um estudante da Faculdade de Direito São Francisco. E esse rapaz ficou encantado pela
sagacidade pela cultura desse menino. E começou a ensiná-lo a ler e escrever. E o Luiz Gama falou, é daí que eu tenho que aprender a escrever e ler. E ele foi, de certa forma, que ele se tornou um advogado reconhecido, não necessariamente legalmente falando, com papéis, mas ele sabia muito mais que muitos advogados que tinham fazendas de escravizados. Então ele começou a escarafunchar, como a gente fala, os vários documentos, as várias alforrias que os escravizados já tinham pago, mas como eles não sabiam ler e escrever, eles ficavam lá à mercê do seu senhor. E ele foi uma pessoa tão forte, assim, e tão, a gente fala em inglês, strong-willed, né, com uma força, uma garra, que ele queria que houvesse escola para todos. Não só escola, mas como bibliotecas, como centros culturais. Então, ele era um defensor da cultura para todos. Então, Luiz Gama, e assim, gente, eu estudei literatura brasileira, eu sou formada em letras, eu estudei tanta coisa, não estudei Luiz Gama. Olha que vergonha, eu me senti envergonhada quando eu descobri tudo isso. Então, eu não vou nem mostrar o vídeo, porque eu acho que a Luísa falou para a gente, eu acho que foi muito interessante. Então, eu vou pular essa parte, tá bom? Eu vou deixar a apresentação com a professora Ivana, e vocês podem procurar todas as referências lá nessa apresentação do PowerPoint. Pode ser? Então, a gente vai pular essa parte? Então, fazendo jus ao Luiz Gama, eu quero pular aqui, isso. Para vocês terem uma ideia, gente, olha como que as leis eram injustas, né? Deixa eu... Fazendo jus ao Luiz Gama. Isso aqui, vai. Isso foi 1837. Essa era uma lei que estava escrita lá, no papel, assinada, aceita por todos, né, os juristas, os políticos da época, né, os legisladores. Então diz, em 1837, são proibidos, a gente já tinha independência, né, 1822. São proibidos de frequentar as escolas públicas. Artigo 1º. Todas as pessoas que padecerem moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Está escrito sejam porque é a ortografia da época, tá? Então, eu mantive essa ortografia. Então, sou alforriado, você não pode. Tenho dinheiro, você não pode. Tenho família, sou católico, você não pode, entendeu? Então, a questão racial aí, como eles falam, né, a étnica, é muito forte. Então, eu vou destacar aqui para vocês, Ivana, você só me fala horário, tá? Para eu não me estender muito. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na sequência 2h30, na sequência discursiva 16, porque o que acontece? Esse estudo é feito por fragmentos de textos. Então, eu destaquei alguns a partir das minhas questões, dos meus questionamentos, dos meus objetivos. Então, essa sequência discursiva, né? Ser republicano, ele está escrevendo para o filho dele, o Benedito, porque ele estava jurado de morte, o Luiz Gama. Então, ele tinha medo dele morrer, deixar o filho, a mulher, e ele não deixar essa mensagem para o filho. Então, ele deixou essa carta para ele, porque ele pensou, se eu morrer amanhã, o meu filho tem essas últimas palavras, eu espero que ele siga essas palavras. Espero que ele abrace o que eu estou recomendando para ele. Então ele fala, ser republicano como foi o homem Cristo. Faze-te artista, crê, porém que o estudo é o melhor entretenimento e o livro o melhor amigo. Faze-te apóstolo do ensino. Desde já, combate com ardor o trono, a indigência e a ignorância. Trabalha por ti e com esforço inquebrantável, para que este país em que nascemos, sem rei e sem escravos, se chame Estados Unidos do Brasil.
Então, essa carta, gente, é de 1870. Então, não é uma carta de 1837, como era das leis. Então, quais são os indícios que a gente tem dessa carta? E isso aí entra a análise do discurso. Por quê? Porque aqui nessa carta, olha que interessante, alguns indícios discursivos. Eu não sei se eu posso ficar aqui, acho que não, né? Tem que ficar mais para cá. Então, olha que interessante. Primeiro, a gente pode dar uma olhada nessa carta de uma forma breve, diria, porque esse estudo vão páginas e páginas. Quando vocês estiverem fazendo uma pesquisa mais profunda, vocês sabem como, vocês vão saber como que é. Primeiro, ele defende a república, ele é contra a monarquia. Ele acredita que se houver monarquia, haverá escravidão. Então, sem monarquia, sem escravidão. Nem monarquia, nem escravidão. Então, esse é um funcionamento linguístico que a gente pode perceber dessa questão, diria, do uso das conjunções e também das próprias preposições. Outra questão é a respeito do apóstolo do ensino. Por exemplo, a gente pode pensar apóstolo. O que faz a gente lembrar apóstolo? Mas por quê? Ele é republicano. Luiz Gama não era nem um pouco religioso. Por que ele está usando apóstolo? A gente pode pensar apóstolo. O que faz a gente lembrar apóstolo? Ele está... Desculpa, porque ele é republicano. O Valdir está falando para divulgar as ideias. Apóstolo. Por que ele está usando apóstolo? Acreditar no ensino aqui. Quem mais? Que mais? Apóstolo. Lembra o quê? Olha que interessante. Desculpa. Quem mais? Ele viu o ensino como uma filosofia de vida, assim, como se fosse uma religião. Interessante. Desculpa, Valdir, eu vou pedir para você falar alto. Para divulgar as ideias. Desculpa. Para acreditar no ensino. E tem outros tantos sentidos aí, mas que eles estão agregados à ideologia católico-cristã. Então, vocês entenderam como funciona o discurso? Ele não queria ser apóstolo de Cristo, ele está usando essa imagem para que o filho dele entenda que ele tem que abraçar a educação como se fosse uma religião. É aí que a ideologia atravessa o sentido. Vocês entenderam? Então, o apóstolo aqui não é apóstolo de Cristo. Olha que interessante a sacada, né? E aqui a gente percebe que o Luiz Gama, ele deixa uma missão para o filho. Você vai ter que se virar, mas você vai ter que ir atrás da educação. Deu para entender esse pedaço? Tá? Tem alguma pergunta? Vai lá, Ivana. Deixa uma missão para o filho. Você vai ter que se virar, mas você vai ter que ir atrás da educação. Deu para entender esse pedaço? Tá? Tem alguma pergunta? Eu não sei se isso se encaixa, né? Mas quando você citou do apóstolo, se eu não me engano, isso é até uma figura de linguagem que você usa uma palavra para ter sentido de outra, sabe? Eu só esqueci metáfora. o nome dessa... Eu acho que sim. É metáfora. É uma metáfora? Metáfora. Tá certo. Exato, exatamente. E o discurso, assim, segundo os estudos do Peixe, que é um estudioso que já morreu, tal, mas ele defendia também como trincheira, que a nossa língua não é parada, estática, perfeita, ele falava uma coisa muito interessante, que eu acho que eu levei para a vida. Nós nos comunicamos por metáfora, todo o tempo. Todos nós nos comunicamos por metáfora. A gente tem que estar nesse contexto para compreender essa metáfora, entendeu? E daí, por causa dessas metáforas, que tem um bando de problemas de comunicação. Entendeu? Pensem nisso. Eu vou para o outro agora, para a gente não perder muito tempo, porque eu quero mostrar um vídeo final. Oi? Tá bom. Agora a gente vai partir para os Estados Unidos. Problemas de comunicação. Entendeu? Pensem nisso. Eu vou para o outro agora, para a gente não perder muito tempo, porque... E a gente vai fazer uma análise só de um, tá bom? Não vou para os dois, eu vou só para um. Então aqui eu tentei, muito malemar, gente, fazer a tradução
tá bom? Porque eu acho que é uma heresia. Eu fiz tradução, mas eu não acredito que haja tradução 100%. Eu sempre acho que a tradução nunca vai ficar boa porque tem o autor dessa escrita. Então, a tradução é, sabe, meio mequetrefe, sempre. Então, eu vou traduzir o que está escrito, vocês já estão vendo, né? Então, o que chama atenção aqui? Por favor, perdoa minha escrita e meus erros. São, sabe, meio mequetrefe, sempre. Então, eu vou traduzir. Exatamente. Olha que interessante. Senhor, não posso escrever muito bem. Por favor, me perdoe, a minha escrita é péssima. Esse miserable tem essa ideia de péssimo também. A minha escrita não é nada boa, porque ensinam os escravos a escrever, eu entendi? Muito mal. Então, nesse livro, principalmente naquele primeiro, né, que é o das escolas, tem assim cartas e mais cartas, registros e mais registros desses escravizados e não escravizados já eram livres. E eles escrevem, eles estão sofrendo para escrever e é uma vontade de ser como um branco com relação à escrita. Eu quero escrever tão bem quanto, mas mesmo que eu escrever tão bem quanto, não vai ser a escrita dele, vai ser a minha escrita. Então, isso é o que chama muita atenção. Ele está sempre correndo atrás do prejuízo, vocês entenderam? Então, esse my writing, my mistakes, essa repetição do pronome possessivo my é muito forte. E ao mesmo tempo que é a minha escrita, a minha língua, mas eles também são meus erros, a minha falta de conhecimento. Então, é sempre esse jogo meio dicotômico. Ela é minha língua quando eu cometo erros, quando eu escrevo ruim. Ela é a língua dele quando ela é perfeita. E que é, assim, uma ideia que mesmo hoje, na academia, né, de letras e tudo mais, tem essa ideia de letra, de língua perfeita. E a gente sabe que isso não existe. Tem, o que tem? Tem variáveis dessa língua, e isso é o que faz a língua ser tão rica. A língua, ela é um organismo que não para, entendeu? Então, essa ideia, eu tenho que escrever uma língua perfeita. É claro, você tem contextos. Tem os contextos, mas a gente não pode esquecer dessa nossa origem, dessa língua que a gente usa com os amigos, com a família, em vários outros repertórios, entendeu? Alguma coisa que vocês querem comentar sobre essa parte ou posso seguir? Quer comentar? Não? Vamos seguir. Alguma coisa que vocês querem comentar sobre essa parte ou posso seguir? Aqui. Vocês sabem quem é essa aqui? Não? Alguém sabe? Vamos seguir. Isso. Você quer falar um pouquinho dela? Para eles? Não, mas o que você sabe? Qual o seu nome? Emanuel, pode falar. É a escritora brasileira negra, né, que ganhou um prêmio aí, uma homenagem há pouco tempo. Um pouquinho dela? E é uma das poucas que brilhou também na literatura brasileira. Alguém mais? Obrigada. Alguém mais sabe sobre a... Eu recomendo muito que vocês leiam a Conceição. Ela começou a escrever, gente, depois de muito tempo, acho que depois dos 60 anos. E hoje ela tem uma cadeira na USP que trata da escrita. A escrita autoral. E ela defende que essa escrevivência é escrever a partir da sua vivência. Então, eu fiz uma ligação entre o que a Conceição Evaristo fala sobre a escrita, da gente respeitar a nossa vivência, a nossa experiência para escrever, e da gente também se colocar como autor. Eu sou professora e eu vejo alunos falando, puxa, eu não sei escrever português, eu não sei escrever nada, eu escrevo tão mal. E é uma questão para se pensar, por que você acha que você escreve mal? Quem que falou para você? E por que você acha que você não pode escrever bem? O que é escrever mal?
entendeu? E na questão da escrevivência, é o sujeito que escreve, que coloca a sua identidade no papel. Então, se a gente pensar todos esses escravizados, tudo que eles tiveram que fazer para escrever, é muito trabalho, gente. Eles tinham que escrever escondido, eles tinham que escrever com um pedaço de pedra. Eu vou mostrar para vocês agora algumas das ferramentas que eles não tinham e o que um poeta ceramista, às escondidas, escreveu. Ixi, o que aconteceu aqui? Peraí. Pedaço de pedra. Vou mostrar para vocês agora. Aqui eu vou pular, senão a gente não vai ter tempo. E o que um poeta ceramista, às escondidas, escreveu. Ixi, o que aconteceu aqui? Peraí. Ó, essa era uma lousa que eles usavam para escrever. A minha avó acho que usava isso em 1940, 30, né? Então, eles não tinham essa lousa, eles não tinham acesso a essa lousa. Ó, essa era uma lousa que eles usavam. Tinta e pena, muito menos. E como que eles escreviam? 1940. Escreviam na sola de sapato, escreviam pequenininho numa parede, eles tinham loucura para escrever. E teve um escravizado que ele era ceramista e ele ficou conhecido como poeta. Então ele escrevia em jarros, ele trabalhava, fazia os jarros e ele escrevia nos vasos que ele fazia. Então aqui tem. Queria saber onde estão todos aqueles que conheço, porque eles eram alocados, eles eram retirados da região e eram mandados para muitos outros lugares. Parentes, amigos e todo mundo. É o David Drake, se vocês quiserem saber um pouquinho dele, vale a pena também. Eles eram alocados, eles eram retirados da região e eram mandados para muitos outros lugares. E o que fica aqui, gente, desse estudo, né? Pensando vale a pena também. Eu diria essa resistência que a gente tem, né, como sujeito. A gente sempre está resistindo. A gente pensa no Brasil, apesar de todas as dificuldades que os imigrantes tiveram para fincar a pé aqui, me fala a verdade, como que a gente tem culturas diversas aqui, como a gente gosta de comidas diversas, como a gente usa roupas diversas, como a gente usa palavras diversas na nossa cultura. A mesma coisa aqui, com relação a essa aprendizagem que foi negada aos escravizados, né? Apesar da falta de ferramentas, apesar de não termos acesso, precisarmos aprender riscos, cansaço, escárnio, falta de professores, nem escolas, de não ter o direito a ler, a escrever, a pegar um lápis, pegar um caderno. Querem aprender? Seguem aprendendo, seguem lendo, seguem sendo. Eu acho que com isso eu termino, né? E eu vou deixar para vocês um vídeo que eu fiz, que eu acho que me toca muito, que ele é um vídeo que foi feito com as fotos que eu coletei, eu não trabalhei as imagens, e vocês vão ver algumas coisas similares com o primeiro vídeo que nós assistimos. Mas também tem a foto das pessoas com as quais eu conversei e a foto das pessoas que foram também entrevistadas, algumas delas. Eu não vou parar agora para mostrar para vocês, mas é um vídeo bem curtinho. Então, fotos do meu pai, da minha mãe, de mim quando era pequena, tem a foto da professora Ivana na escola, tá bom? Então, eu vou passar esse vídeo e a gente acaba. Algumas delas. Vou parar agora para mostrar para vocês, mas é um vídeo bem curtinho. Então, fotos do meu pai, da minha mãe, de mim quando era pequena, tem a foto da professora Ivana na escola, tá bom? Então, eu vou passar esse vídeo.
Pessoal, agradecendo muito a professora Patrícia, a professora Ivana, que ajudou, né, a organizar esse momento.